Graça e paz para todos, amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 18. São Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 18. Todos acharam, amém? Eu sei que estamos com sono, né? Quem está com sono aí, levanta a mão. Eu também estou. O cansaço está grande, a luta do espírito contra a carne está forte, mas aí você vai ficar aí, tentar ao máximo ficar acordado, prestar atenção. Quem estiver dormindo do seu lado, você toca aí, ei, acorda aí, que ainda não terminou. E vamos estar aqui juntos, meditando na palavra do Senhor, amém? A probabilidade da gente dormir na palavra é maior, porque você requer uma concentração maior. Quando a gente está pulando ali na praça, ali, né, aquela festa maravilhosa, a gente nem lembra que está com dor na perna. Depois vem as consequências. Mas quando a gente senta, que está aqui tentando focar, mas que você possa pedir ao Senhor forças para meditar, para compreender a palavra do Senhor. Porque o Senhor, Ele tem muito a falar aos nossos corações. Existia um homem que era capitão de um exército, que apresentou ao imperador romano uma petição na qual ele solicitava a permissão para os cristãos construírem um templo para que pudesse estar ali adorando ao Senhor, para que pudesse estar ali buscando ao Senhor. O imperador, muito autoritário, rasgou aquela petição, aquele documento em pedaços, atirou ao chão e disse ao capitão que seria melhor que ele viesse com uma petição de punho pessoal, que fosse para ele, não de forma que ele estivesse pedindo para cristãos, para igrejas, mas que ele viesse com uma petição que fosse para a sua vida pessoal, porque assim poderia ser que ele seria ouvido de imediato. O capitão humildemente recolheu os pedaços de sua petição do chão e com dignidade falou ao imperador: se eu não tenho o direito de ser ouvido quanto à causa do meu Deus, então nada quero pedir em meu favor. O texto, versículo 18 diz: certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Jesus, vendo-o assim triste, disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus.
Os que ouviram isto perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Então Pedro disse: eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. Jesus lhe respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Amém? Feche os seus olhos nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós queremos, Senhor, entregar as nossas vidas em Tuas mãos, Pai. E nós queremos Te clamar, ó Deus, a Tua presença sobre as nossas vidas neste lugar. E queremos Te pedir sabedoria sobre nós. Abre as nossas mentes, ilumina os nossos corações, para que possamos entender a Tua palavra, assim como ela é, para que possamos aplicá-la em nossas vidas, com as suas multi-aplicações que tem para cada um de nós, Pai. Nos ajuda, Senhor, no decorrer desta mensagem, a focar apenas em Ti e a receber apenas de Ti neste momento. Amém? No contexto desse versículo, Jesus ele acabara de contar a parábola dos dois homens que foram ao templo para orar, que são os versos anteriores. O primeiro homem, um fariseu, foi se gabar de todas as obras boas que ele fizera, que ele havia feito. O segundo homem, um publicano, foi pedir misericórdia a Deus. E aí Jesus conclui a parábola dizendo que foi aquele publicano que foi justificado diante de Deus. Quando nós adentramos a esse texto, nós entendemos aqui, e olhando para o nosso tema, até que nada mais importa em nossas vidas. E muitas vezes nós temos sim coisas, pequenas ou grandes, que importam mais do que o próprio Deus em nossa vida. E aí a pergunta que eu faço para o texto é a seguinte: quando Deus será o que mais importa na minha vida? Quando chegará esse momento? Quando Deus será aquilo que mais importa? E aí eu respondo: quando eu entender quem Ele é de fato. Olhe para o texto e deixe a Bíblia aberta. Certo homem de destaque, ele pergunta a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus faz a pergunta: por que você me chama de bom? Veja o que o texto diz, que ele era alguém de destaque. Ele era provavelmente o presidente da sinagoga, segundo alguns estudiosos. Ele era um entendedor da lei do Senhor. Mas ele faz a pergunta, uma boa pergunta por sinal, né? Uma boa pergunta. E a faz também a pessoa certa. Mas ele não reconhece Jesus como deveria ser. Preste atenção. Ele o chama de bom mestre. E essa palavra aqui, Rabone, ele está comparando Jesus aos outros mestres daquela época, pois ele estava entre eles. E é como se Jesus fosse só mais um mestre que poderia trazer mais alguma resposta para ele. E aí eu me vejo assim, é como se a gente estivesse no meio de estudiosos, de doutores da lei, de teólogos que hoje nós respeitamos aqui no Brasil. E quando a gente gosta de estudar, quando a gente gosta de ler,
Então a gente gosta de estar no meio dessas pessoas para estar ali ouvindo, para estar ali questionando, tirando dúvidas com professores. E aí a gente fica ali querendo receber a resposta. Mas este homem, ele não entendia realmente quem era Jesus, de fato e de direito. A resposta para ele, do próprio Jesus, é: por que me chama de bom? E nós entendemos e devemos entender que Jesus, ele é Deus. Assim sendo, Jesus era a real necessidade daquele homem no momento, a qual ele não entendia. Portanto, aqui o jovem faz a pergunta, uma pergunta que é muito conhecida: que farei para herdar a vida eterna? Veja, esse jovem tinha tudo que você possa imaginar. Ele era rico, era jovem, tinha destaque, mas algo o afligia, aquilo que aflige todo homem, a real necessidade, a vida eterna. E aí eu me lembro de agora, alguns dias atrás, antes de ontem, estávamos ali na praça e um homem nos parou e perguntou justamente, nos fez uma pergunta que tinha a ver com a vida eterna, com salvação. O porquê? Por que vocês dizem que são salvos? Mas como é que pode uma pessoa saber que é salvo, que tem a vida eterna? Meus queridos, aquilo que de fato todo coração almeja, que conhece ou que já ouviu falar, é que depois da morte ele possa ter um momento de paz, de descanso. E aí muitos lá fora não conhecem por vida eterna, conhecem por, não, eu vou, depois que eu morrer, eu quero só ter paz. Mas como é essa paz que essas pessoas conhecem? Nós, como conhecemos a vida eterna? Certo, alguém já disse que há um buraco no coração de todo homem do tamanho de Deus. E é verdade. Todo ser humano tem a necessidade de adorar algo. E é tanto que nós temos aí várias crenças e seitas politeístas que adoram qualquer coisa. Mas nós adoramos a um único Deus, o Deus Todo-Poderoso. Mas olhe para o texto, porque Jesus, ele replica no verso 19: por que me chamas de bom? Ninguém é bom a não ser Deus. De forma nenhuma, meus irmãos, Jesus aqui, ele estava dizendo que não era bom, jamais. E também ele não estava dizendo que não era Deus, como alguns teólogos e estudiosos querem segurar esta ideia de que Jesus, que aqui Jesus estava dando uma prova que ele não era Deus, que só Deus Pai era Deus e Jesus era apenas um profeta. Algumas seitas pegam esse texto para segurar esta ideia. Jesus, pelo contrário, Jesus está indo muito mais profundo. Jesus está tratando do coração daquele jovem, da real intenção do coração daquele jovem, porque aquele homem não via em Jesus quem realmente ele era. Em outras palavras, o que Jesus está querendo ensinar é que eu não sou apenas um bom mestre, Rabone, não. Eu sou Deus, onde emana toda a bondade, onde toda a bondade tem a sua primazia. Eu sou Jesus de Nazaré, o Deus Todo-Poderoso. E aí perceba que Jesus faz várias perguntas provocativas àquele jovem. Por que me chamas de bom? É a primeira. E aí ele diz: você conhece os mandamentos? Jesus instiga aquele jovem com essas perguntas. Na verdade, meus queridos, mesmo aquele jovem sendo um doutor, conhecedor da lei, cumpridor dos mandamentos, rico
e bem destacado entre muitos, ele não conhecia quem era de fato Jesus. O rico presidente, governador ali da sinagoga, não estava em busca de clemência, escute, mas de recompensa. Visava alcançar por virtudes pessoais a vida eterna, na qual ele acreditasse, talvez, por ser membro do partido ali dos fariseus, ele não sabia o que Jesus era capaz de fazer com a sua vida e com a sua insaciável sede de vida eterna. Aquele jovem não precisava de riquezas, ele precisava de Jesus de Nazaré, ele precisava de vida eterna, e a vida eterna estava diante dele. E ele não reconheceu de fato e de direito. Ele não pôde enxergar. Sabe, quando Deus vai ser o que mais importa para mim e para você, sabe quando isso vai acontecer? Quando eu entender a minha real necessidade dele. E quando eu entender quem Ele é de fato e de direito na minha vida. Quando eu conhecer os seus atributos de verdade. Quando eu buscar conhecê-lo de fato. Quantas vezes, meus queridos, estamos enlaçados numa religiosidade que já foi falada aqui várias vezes, através das palavras. Mas a Bíblia, ela é uma só. Então ela vai puxando uma coisa e vai trazendo de novo e vai falando novamente. E a igreja de Cristo, infelizmente nos dias atuais, está vivendo freneticamente uma religiosidade, cumprindo tabela, cumprindo agendas, atividades e mais atividades. E muitas vezes se esquecem de buscar aquele que é o dono da igreja, o Todo-Poderoso. E aí nós caímos no erro, nós pregamos, almas se convertem, mas aquela pessoa, ela não tem um discipulado para saber quem Jesus é. Ela entra já no ritmo frenético da igreja, no ativismo gospel, e não conhece quem realmente Deus é para ela. Porque nós estamos na famosa geração Nutella, que uma pessoa não pode olhar para você, que você fica com raiva e quer sair da igreja e vai para outra igreja. Por quê? Porque aquela pessoa, ela ainda não entendeu que ela não está aqui a servir a homens, mas a servir ao Todo-Poderoso. Ela não conhece quem lhe chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E é claro que isso eu não estou tirando aí a responsabilidade de cada um, de buscar na palavra que já está aí dentro, que é o que devemos fazer. Mas muitas vezes nós estamos pecando porque não estamos ensinando de fato e direito aquela pessoa a buscar em primeiro lugar a Jesus em sua vida, a conhecê-lo. Quando Deus será o que mais importa? Quando eu entender quem Ele de fato é. Mas também quando eu descartar os ídolos do meu coração. No versículo 20, Lucas, ele descreve dizendo: você conhece os mandamentos. Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem disse: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você, meu querido. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois ele diz: venha e siga-me. Mas ouvindo estas palavras ficou muito triste, porque era riquíssimo. Escute, veja que a partir de agora Jesus começa um argumento muito mais provocativo. Porque com o verso 20, Jesus diz assim: você conhece os mandamentos. E aí Jesus cita alguns mandamentos,
Não cometa adultério, não mate, não furte. Como aqui o texto nos diz, honre o seu pai e a sua mãe. E a resposta daquele jovem no versículo 21 é logo de pronto. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Observe. É impressionante o que esse jovem está dizendo a Jesus. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: olha, desde muito cedo, muito jovem, eu nasci no Evangelho, eu nasci no berço evangélico, então eu fui ensinado, eu nunca na minha vida desobedeci a meus pais, eu honro meu pai e minha mãe, porque isso é primícia na minha vida. Desde muito cedo eu sempre fui rico, então não precisei roubar, então esse pecado eu não cometi, eu não adulterei, eu não matei ninguém, está tudo ok, está tudo bem, glória a Deus, não está? Veja só que esse jovem diz, e é o que me toca no texto é que em momento algum, na verdade eu estou inferindo aqui no texto, mas você não vê, Jesus deixa ele falar, Jesus fica escutando, Jesus não interrompe aquele homem, não interfere, não diz que é mentira, Jesus apenas escuta ele. E aí quando ele termina de falar no versículo 22, acompanhe comigo. Lucas, ele apresenta Jesus dizendo: uma coisa te falta. E aí agora podemos ver alguns imperativos, alguns verbos em forma imperativa. Venda, Jesus diz, venda. Primeiro, tudo que tem. Outro imperativo, dê tudo aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Outro, depois venha. O quarto e o último é: siga-me. Estão aqui esses 5 imperativos que vão fazer com que eu e você, meus queridos, assim como aquele jovem, destrone os ídolos dos nossos corações. Mas isso tem um custo. Não é fácil nós tirarmos aquilo que mais importa em nossas vidas, aquilo que nós conquistamos muitas vezes. Quando Jesus começa esse diálogo com aquele jovem, na verdade o que Jesus está vendo aqui não tem riquezas, não é família, mas ele está vendo ali o coração daquele jovem. Um coração idólatra. Ele olhava para Jesus, ele queria a vida eterna que vinha de Jesus, mas ele não estava disposto a abandonar tudo que ele tinha. Ele não estava disposto a abandonar o ídolo que estava dentro do seu coração. Ele não estava disposto a abandonar as suas riquezas. E aqui no contexto do jovem, o seu dinheiro, as suas posses. E é impressionante, meus irmãos, como isso muitas vezes faz com que nós não coloquemos Deus em seu devido lugar. Como os ídolos do coração podem, na verdade, destronar Deus. E sabe, ídolos aqui, para esse jovem era o dinheiro, mas para nós, e para nós, pode ser o dinheiro também, pode. Porque mesmo você não sendo aqui o dono do Instagram, que tem muito dinheiro, do WhatsApp, mesmo você não sendo o presidente de um país ou o homem mais rico do mundo, que está ali destacado na Forbes, é isso? Acertei. Mas eu tenho certeza que muitas vezes existem pessoas que com um pouco que tem, tira Deus do lugar e coloca aquele pouco. Dinheiro, o carro é melhor, o emprego, o concursado é melhor do que Deus. Deus dá licença um pouquinho, que agora aqui. E muitas vezes o casamento está no lugar de Deus. O pai está no lugar de Deus.
Os filhos estão no lugar de Deus. Um sonho pessoal. E aí, um cargo que eu tanto queria. Pode ser algo que eu tenho, que eu valorizo ou superestimo mais que o próprio Deus. Analise você e faça essa análise dentro do seu coração. Quando na verdade aquilo que deve ocupar a proeminência no seu coração é o Senhor dos Exércitos. Todas as vezes que nós colocamos tudo ou qualquer coisa no lugar de Deus, nós criamos ídolos em nossos corações. Calvino, a famosa frase dele, diz que devemos ter cuidado, porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Facilmente nós idolatramos algo. Facilmente nós somos levados sorrateiramente a colocar algo no lugar de Deus. O que Jesus está chamando a nossa atenção aqui no texto é: tire tudo o que importa mais que Deus do seu coração. Tire, coloque de lado e coloque Deus no trono do seu coração, porque é Ele que importa em nossas vidas. Não há problema, meus irmãos, aqui em ser rico, não há problema em ter dinheiro. Não há problema em amar a família, a esposa, o esposo. O grande problema é quando isso assume a primazia em nossos corações. Tudo vai desandar na sua vida. Tudo vai dar errado. O que está acontecendo aqui com esse jovem é que ele está olhando para a salvação. Ele está diante da resposta da grande pergunta a qual ele fez. Contudo, ele está obscurecido, com sua mente cheia de escuridão, que é muito comum com aqueles que colocam Deus em segundo plano. Preste atenção. Nós não conseguimos enxergar. Nós pensamos que está tudo bem, mas não está tudo bem. Nós só vamos de verdade entender essa frase, até que nada mais importe, quando nós descartarmos os ídolos dos nossos corações. Você vê que o jovem, ele sai triste. O texto diz, e não consegue destronar o ídolo das riquezas de seu coração. E nós? Quais os ídolos que Deus ele está pedindo a você agora que você tire do seu coração, deixa mãe? Quais são? O menor que seja, mas é tão pequenininho. Porque eu não consigo. Eu acho tão bom. E aí Deus ele está ficando de lado na sua vida? Está ficando? Tire esse ídolo do seu coração e coloque Deus sentado no trono do seu coração. Quando Deus será o que mais importa? Quando eu entender quem Ele é de fato. Quando eu descartar os ídolos do coração, mas também quando eu reconhecer que só Ele pode salvar. Só Ele pode salvar. E aí o texto ele continua dizendo: Jesus, vendo assim, triste, disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isto perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Ou seja, quando eu reconhecer que a salvação não vem das minhas obras, vem do Senhor. Quando Jesus pergunta no versículo 20, você conhece os mandamentos? E Jesus cita alguns. A resposta deste homem no versículo 21, muitos estudiosos como R.C. Riley, estou certo? Ali sabe falar inglês, eu não sei. Eu vou seguir o conselho do meu esposo. Você diga assim, um comentarista, Juliana, que é melhor.
ele vai dizer o seguinte, que o jovem ele responde com alguma presunção. É como se ele estivesse dizendo, isso eu faço, os mandamentos eu faço. Outra coisa, não somente a presunção, o comentarista vai dizer, ele continua a dizer que ele se confiava nisso, ele se garantia nisso. Veja, não somente uma resposta presunçosa, mas é algo que ele fazia e agia como os fariseus daquela época. Porque existia uma teologia naquela época, o qual essa teologia era, eu cumpro, então eu obtenho. Era a teologia. Eu devo fazer para receber. Eu só vou receber se fizer algo. E como temos isso, irmãos, hoje, no meio das igrejas, infelizmente temos. Às vezes, sorrateiramente, o irmão acha que é porque ele faz mais, que ele já está salvo, é devido a isso. Mas aí você pode dizer, mas irmã Juliana, essa palavra é para pregar lá na praça. Olha o dedinho. Temos crentes que ainda sutilmente acham que o que ele faz é que vai fazer com que ele seja salvo. Então eu vivo uma vida de religiosidade. Eu vou para a igreja todos os dias, eu cumpro os mandamentos, eu tenho domínio próprio, eu não matei ninguém, eu não bebo, eu não fumo, eu não tenho nenhum vício, aqueles vícios escandalosos, eu não tenho. Eu estou ali como pastor ajudando, eu canto no louvor, eu participo das escalas, eu sou a presidente da UAF, eu estou aqui fazendo tudo certo, então está tudo certo. E às vezes esse caminho se torna uma presunção, um orgulho que quer até humilhar o outro, porque o outro não pode vir no culto da terça e eu venho, isso aí está errado. Pastor tem que chamar a atenção. Quem já viu crente desse jeito, já vai. Quem já viu crente desse jeito? E aí eu sei que tem aqueles que realmente, não participam. Mas tem aqueles que não podem participar. Estudam à noite. Fazem alguma coisa. Precisamos ter cuidado com isso. Precisamos entender que a salvação vem dele. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Quando na verdade Jesus diz o seguinte aqui nesse texto. Não é isso, querido jovem, conhecedor da lei. Ainda te falta uma coisa. E aí é muito mais profundo. Tem uma coisa no teu coração que está impedindo. Tem algo aí que está no caminho aí da jornada. E aí Jesus pede para ele se desfazer de todas as suas riquezas. E como eu já falei, ele sai ali triste. E aí você vai lá para o texto correlato de Marcos. E aí você vê lá no capítulo 10, versículo 17... que nesta hora Pedro interrompe. E era comum porque o pensamento teológico da época era o seguinte. Lembre-se, Jesus está ali com os discípulos, em meio a muitas pessoas, ouvindo o que Jesus estava ali falando. E aí Pedro interrompe e diz o seguinte: esse jovem era rico. Isso aí eu estou inferindo no texto. Se era rico, ele estava recebendo a graça de Deus e ele já era abençoado por Deus, A multidão ali pensando, o jovem tinha tudo. Não, aí já está do céu para dentro. Ele disse que cumpriu os mandamentos, está do céu para dentro. E aí Pedro vai lá e diz assim: se esse homem não pode ser salvo, imagine eu. Quem pode? Eu, um pescador de peixes, deixei tudo, abandonei tudo ali.
e estou aqui, seguindo, mas sem nada, não tenho nada. Meu Deus, se esse não pode ser salvo, quem pode? Aí Jesus está dizendo assim, olha, a salvação depende única e exclusivamente de Deus. Porque o que é impossível para o homem, é possível para Deus. Sabe, quando eu vou tornar Deus aquilo que mais importa na minha vida, meus irmãos, quando eu entender que a salvação vem do Senhor, quando eu perceber que eu não sou capaz de me salvar sozinho, não é pela força do meu braço, não. Não é porque eu não consigo, meu Deus, eu pequei, me perdoa, eu não vou entrar no céu, perdi a salvação, não. A salvação foi conquistada na cruz do Calvário. Acabou. Foi pago o preço pela tua vida. Jesus te escolheu, Ele te salvou. O fato é, Jesus dá uma lição no jovem e em nós. Qual é? A salvação é dele, vem dele. E aí agora ele diz, olha, vivam para a glória de Deus. Vivam para a glória de Deus. Quando Deus será aquilo que mais importa, quando eu reconhecer que só Ele pode salvar. Só Ele pode salvar a sua família, meu irmão, não você. Não é você que faz, é Deus. Não são as suas obras que salvam a sua vida e os seus familiares, não. É Deus. Escute uma coisa, você está aqui em Brejões para pregar os 4 cantos dessa cidade. A palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. Mas não é porque você vai persuadir aquela pessoa a dizer sim, que ele vai ser salvo, não. É o Espírito Santo de Deus que vai convencer ele que ele é pecador e que precisa de Deus. E Deus, ele vai olhar para aquela pessoa e dizer, vinde a mim, benditos de meu Pai. Não é por obras, não é pelo seu orgulho. Somos orgulhosos, gostamos de aparecer, de glória para si. 10 almas para Jesus hoje, 100 almas para Jesus. A salvação vem dele, é dele, apenas dele. Quando Deus será o que mais importa? Quando eu entender quem Ele é de fato. Quando eu descartar os ídolos do meu coração. Quando eu entender que só Ele pode salvar e por fim. Quando escolhermos Cristo acima de tudo e segui-lo. Veja nos versos finais 28 e 30. Então Pedro disse, eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. Jesus lhe respondeu, em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, no mundo por vir, receberá a vida eterna. Uma vez que eu entendo que Deus me salvou, eu vou viver para a glória dele. Amém? E é exatamente isso que Jesus vai fazer aqui no decorrer do texto. Pedro vai dizer, quer dizer que nós vamos ter que deixar tudo, Senhor. Jesus vai dizer, pois eu te digo, que aquele que deixar tudo, pai, mãe, filhos, por amor a mim, vai receber muito mais. Jesus responde aqui, escute, Jesus responde com uma promessa. E aqui essa promessa não é só para os 12 que está ali com ele, mas para todo aquele que é seguidor de Jesus. Essa promessa não é apenas para o porvir, não, mas é para essa presente era também. É para todos os que escolheram Cristo acima de todos e de tudo. Inclusive acima de seus parentes mais queridos, acima das suas possessões, das suas posses. Eles fizeram o sacrifício por amor ao reino de Deus. Ou como Marcos fala lá no texto correlato, por amor a mim e ao Evangelho.
mesmo no presente tempo, isto é, antes do grande dia do juízo. E para cada crente, antes da sua morte, escute, vocês, fiéis seguidores de Cristo, vão receber as bênçãos do Senhor aqui na terra. E não é pregação de prosperidade. Essa expressão, muitas vezes mais aqui no texto, evidentemente tem de ser entendida no sentido espiritual. Significa que o verdadeiro crente encontrará em Cristo a compensação para tudo que ele está obrigado a desistir por amor a Ele. Ou seja, podemos descrever como o seguinte: o crente aqui ainda nesta terra, esse muito mais, ele encontrará paz, esperança, gozo, consolação, descanso na comunhão com Pai e Filho, em tal proporção que suas perdas aqui nesta terra não valerão mais nada, porque ele estará com Cristo. Ele saberá que está sendo consolado por Ele. O seu contentamento está nele. Mesmo que eu perca, mesmo que eu não ganhe, mesmo que eu não tenha, o importante é que eu tenho a Cristo. É isso que o texto nos diz. É isso que Jesus está dizendo. O Senhor Jesus Cristo será mais valioso para mim, para você, do que seus bens, do que seus parentes, do que o seu trabalho, do que o seu carro. E com isso eu não quero dizer que você venda tudo e dê aos pobres e fique pobre também, não. Se você tem, glória a Deus, mas que você possa entender que a prioridade da tua vida é o Senhor. O centro da tua vida é Ele. E aí o texto diz: na era por vir, os crentes, ele diz dessa era, e ele diz também: receberá muito mais na era por vir. Os crentes vão receber a vida eterna. Oh, aleluia. E aí a gente entende que, em princípio, já desfrutamos desta vida eterna aqui. É um já e o ainda não. Porque no sentido muito real, o tempo da era por vir já chegou em nossas vidas, o reino já está aqui. E aí os crentes já provaram os poderes do século vindouro, como fala lá em Hebreus 6:5. Já não tem eles agora, já tem eles agora a paz de Deus, que excede a todo entendimento, como está lá em Filipenses 4:7. Ele já tem a alegria inefável e gloriosa, como está em 1 Pedro 1:8. A iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, como Paulo fala aos Coríntios 4:6. O amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, como está lá em Romanos 5:5. Na era por vir, todas essas bênçãos que consistem a vida eterna se converterão no tesouro dos crentes, no sentido ainda muito mais completo. Homens e mulheres que ousaram deixar tudo e seguir a Jesus foram amplamente compensados pela graça de Deus. Foram conservados em perfeita paz e confiança em Jesus. Foram capacitados a se gloriar nas tribulações e a permanecer contentes na enfermidade, na perseguição, nas provações e aflições. Essa é a promessa que devemos nos firmar, amém? Até que nada mais importa. Porque Cristo, Ele tinha uma única missão aqui na terra: pagar o preço pelo meu pecado e pelo seu pecado. No Getsemane, Ele orou ao Pai. Ele já estava sentindo a dor de carregar os pecados na cruz, pois Ele não tinha pecado algum. E aí Ele orou: Senhor, passa de mim esse cálice, mas se não for isso a tua vontade, que se cumpra em mim a tua vontade.
Para o filho, nada mais importava do que obedecer à sua missão para cumprir a redenção. Você sabia disso? Para o filho, nada mais importava. Ele queria cumprir, ele veio para cumprir, desceu para cumprir a missão a qual ele foi enviado. Qual é a sua missão? Será que você está disposto a abandonar tudo que está tomando o lugar de Deus e declarar essa frase não como hipocrisia, não só da boca para fora, mas de todo o seu coração dizer: eu estou disposta, eu estou disposto a viver até que nada mais importa na minha vida. O jovem rico, ele saiu triste, foi embora. Ele não aceitou. E você? E nós? Fique de pé nesse momento. Feche os seus olhos nesse momento. Ore ao Senhor. Diga: Senhor, eu quero, Deus, realmente entender e saber quem Tu és na minha vida de fato. Senhor, eu quero, ó Deus, destronar os ídolos do meu coração, Deus, porque eu quero que Tu sente no trono do meu coração. Eu quero, Senhor, entender que realmente eu não posso fazer nada para ser salvo, porque a salvação vem de Ti, ó Deus, tudo vem de Ti, e nós estamos aqui, ó Deus, para cumprir essa missão. Deus, eu quero, ó Pai, abandonar tudo e Te seguir, assim como Pedro fez, deixou ali as redes e seguiu o seu mestre. Eu quero também, ó Deus, Te seguir, independente de onde quer que Tu vá me levar. Eu quero estar contigo, até que nada mais importa. Eu quero me desgastar diante da Tua presença. Eu quero Te servir diante de Ti, diante da Tua presença, no Teu reino. Eu quero entregar minha vida a Ti, ó Pai, por completo. Recebe, Senhor, as nossas vidas. Recebe, Senhor. Recebe, ó Deus. Amém.